Eu, junto com o Lucas aí, o desafio era colocar um pouco mais de agronomia dentro da agricultura de precisão, né? Então, como hoje eu também estou lá em Brasília, sou um dos representantes aí do Fórum dos Pró-Reitores, lá na Comissão Brasileira de Agricultura de Precisão e Digital, né? Então, optei por colocar o digital também aqui, que há uma forte tendência migratória de muitos processos da agricultura de precisão acontecerem de forma digital, né? Mas a gente vai falar muito de tomar decisão e eu também quero apontar algumas coisas sobre sustentabilidade, porque eu venho trabalhando já há uns 3 anos com esse foco mais de sustentabilidade, mas tenho notado que agora há uma pegada, né, muitas multinacionais, enfim, o mundo tem os principais empreendedores, né, tem focado muito nesse tema sustentabilidade. Alguns anos atrás eu tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, há pouco tempo, né, uma semana, 15 dias, mas já se falava muito de que a agricultura de precisão seria uma grande aliada da sustentabilidade, né? Fiquei 10 dias na Alemanha, lá eles estavam trabalhando muito forte com monitoramento para mensurar a contaminação. E o Brasil nunca, na minha visão, né, nunca avançava nisso. Porém, agora parece que as coisas vão andar. Então, eu já quero também trazer essa visão, o que a gente vem trabalhando, né, de não só aumentar a produtividade, mas de realmente fazer algumas coisas diferentes, pensando não só de sustentabilidade por ser sustentável, mas do produtor ganhar dinheiro com isso também, né? Então, bom, vou falar um pouco sobre isso, né? Eu só quero trazer 2 slides aqui, né, para resgatar algumas coisas, né, que, primeiro, assim, isso aconteceu na comunicação, né, uma mudança extraordinária na forma de comunicar, né. Eu estava assistindo uma live da ministra Tereza Cristina semana passada e o dado do Ministério da Agricultura aponta que 85% dos produtores no Brasil têm acesso à telefonia móvel, né? Mas, e aí não é à toa que o Ministério está levantando a grande bandeira aí da conectividade, né? Apenas 25% do país, né, do Brasil, está conectado, né? Tem telefonia. Então, até tem um estudo aí encomendado pelo Ministério da Agricultura, dos colegas da Exalc, né, da engenharia da Exalc, que apontou aí que com 4.100 novas antenas, o Brasil, isso é um investimento de bilhões, né, mas o Brasil consegue dar um salto aí de 50% de conectividade. Então, essa é a meta, inclusive, do governo atual para os próximos 2 anos, né. E, bom, para atingir 90% de cobertura, que pegaria 100% da área agricultável no Brasil, nós precisaríamos aí algo superior a 15 mil antenas, né? Então, talvez seja um projeto aí para 4, 5 anos. Então, não esperem conectividade, né, 100% do Brasil conectado nos próximos 1, 2 anos, né? Mas, se vocês verem, algumas formas de se comunicar perduram até hoje, né, com essa carta, né? E na agricultura de precisão, talvez a gente nunca parou para fazer essa reflexão do quais são as tecnologias que vieram para o mercado, né, e que são úteis até hoje, e algumas que se tornaram obsoletas ou que não decolou, não avançou, né? Eu vejo assim que a própria taxa variada de nitrogênio em tempo real, né, uma tecnologia fantástica, se trouxe para o Brasil num momento que não tinha calibração dos algoritmos, não deu certo no clima tropical, né, principalmente pensando em trigo e milho,
E hoje não é fácil, né, de reverter essa situação. Eu conheço muitos produtores que devolveram equipamento, que não querem usar, enfim. Né? Então, a gente, assim, uma das coisas que eu também gostaria de transmitir para vocês essa mensagem, né, de que a gente tem que ter muito cuidado, né, sobre aquilo que está no mercado e aquilo que realmente pode ter sucesso ou não, né? E essa forma de se comunicar das pessoas, ela impacta muito seriamente na tomada de decisão, né? Então, assim, dos maiores desafios no meu olhar, assim, pegando a agricultura de precisão que eu conheci lá atrás, 2013, 2004, até 2015, por aí, era muito mais fácil a gente não convencer um produtor a adotar a tecnologia, mas implementar algumas técnicas lá dentro da propriedade, né? Hoje, assim, eu vejo que o produtor, ele quer, e tem a ver com acesso à informação, né, ele quer as coisas muito mastigadas, muito pronto, né? Tanto que há uma estagnação, né, pelo próprio número dos prestadores de serviço, a Associação Brasileira dos Prestadores de Serviço em Agricultura de Precisão, né, você fala em 4, 5 milhões, em torno de 4 milhões e meio de hectares com monitoramento de fertilidade, né? E o Brasil cultiva mais de 60 milhões, então vejam que alguma coisa parece que está travando um avanço maior do que isso, né? Claro que isso é dentro das empresas, né? Usina, cooperativas, não está nessa estatística. Então, eu acredito que esse número é o dobro, né? No mínimo o dobro, né? Mas, mesmo assim, a gente tem um espaço muito grande. Então, a gente vai focar muito, pessoal, na tomada de decisão, porque eu vejo que é um dos grandes gargalos, né? E, claro, assim, eu só quis trazer isso aqui também, porque muita gente aqui vai lembrar que a gente, né, que não se reinventar, né, e aqui nessa disciplina a gente está se reinventando, né? O Lucas, lá da Unicamp, abriu para a gente de todo o Brasil, e aí o Santi da UFSM está interagindo com vocês, coisas que há 2 anos atrás nós achávamos que, quer dizer, não era possível, né? Então, por exemplo, eu tinha conta em 4 locadoras, hoje nem sei se existem as locadoras mais, né? Então, os empreendedores que não se reinventaram, né, foram abocanhados aí por Netflix, por outras coisas, né? Então, assim, na agricultura de precisão, no meu olhar, se ela não se reinventar, né, eu venho falando isso já há alguns anos, né, se nós ficarmos pensando a agricultura de precisão como sinônimo de mapeamento de fertilidade exclusivamente, né, de ir lá fazer o contorno, gerar uma grade, de coletar o solo, de mandar para o laboratório, de pegar um mapa e recomendar fósforo, potássio, calcário e talvez gesso. Essa agricultura de precisão, ela está com os dias contados, né? Aconteceu nos Estados Unidos com produtores de algodão, né? Muitos abandonaram, né, porque não entregava resultado, né? Chegou, contribuiu, fez a sua parte, mas acabou não contribuindo para continuar aumentando a produtividade ou então reduzindo custos, tá? Então, assim, uma das coisas que eu vou tentar mostrar também nessa manhã que a gente vai ter que se reinventar dentro da agricultura de precisão. E talvez uma das primeiras coisas que a gente tem, a grande oportunidade, é que com o digital, né, plataformas digitais, que eu vejo assim que já tem, eu sou usuário aí de 3 plataformas digitais, né, cada uma com a sua contribuição, né, mas nós nunca tivemos essa oportunidade vamos falar assim, de 2 anos para cá, se criou uma oportunidade nunca vista antes de nós, dentro da própria agricultura de precisão, que é poder monitorar
a lavoura de forma, assim, um pouco mais de perto, né? Então, infelizmente, né, a pandemia aí que ceifou muitas vidas, ela forçou um pouco que isso acontecesse também, né? Então, eu conheço vários clientes, eu tenho pesquisa praticamente 100% fora da universidade, em propriedades, né? E muitos produtores, eles rapidamente absorveram essa tecnologia de que não havia tanto, ou até por medo, né, da contaminação, né, de aderir rapidamente a essa tendência. Agora, o grande desafio dessa oportunidade, que eu vejo que é uma oportunidade e, ao mesmo tempo, um perigo, né? Porque aqui nessa tela, claro que isso aqui é ilustrativo, né? Ilustrativo não, são imagens reais, né? Por exemplo, imagem real do dia 1º de setembro de 2018, imagem real do dia 1º de 4 de 2019. Mas vocês vejam que há uma diferença muito grande entre o que acontece no talhão em função da época, em função do que está acontecendo no sistema de produção. Então, a imagem por si só, a ferramenta por si só, ela acaba sendo praticamente uma contribuição nula, né? Se eu não entender o que se passa dentro do sistema de produção. Então, uma das minhas visões é que a agricultura de precisão, vista na ótica do sistema de produção, ela é muito mais interessante do que dentro de variáveis isoladas, né? E eu não tenho dúvida que a agricultura digital vai ser uma pegada interessante, só que ela deve vir e ser absorvida com essa visão mais agronômica da coisa, né? Então, por exemplo, a imagem do dia 1º/9, eu não tenho a influência da irrigação. O dia 14/12 está desenhado o pivô dentro da minha área. Então, há uma variável climática, por exemplo, atuando. Então, se eu não considero isso, eu praticamente não sei para que lado eu vou. Então, a gente vai explorar um pouco isso também, né, nessa nossa conversa. Tá? E tanto isso é um fato, né, que eu separei para a gente poder entender melhor a visão da agricultura de precisão dentro de indicadores de qualidade. Tá? Bom, uma das coisas assim que eu não tenho dúvida, né, é que não ter informação é um perigo, né? Então, esse aqui é um dos primeiros talhões que eu comecei a trabalhar com pesquisa, ele tem 200 hectares, né? Então, eu não tenho informação e ter informação é completamente diferente, né? A forma de eu fazer agronomia, de eu tomar decisão, né? Agora, uma coisa assim que, por exemplo, que eu não tenho visto evoluir, que a gente achava, por isso que eu botei aquele slide do telefone lá e do WhatsApp, né? Vocês vejam aqui que eu estou mostrando um mapa em terceira dimensão. E se falava, eu me lembro que eu participei de um congresso, não sei se o Lucas vai lembrar, também não vou lembrar a edição, do Combap, que se falava que uma das grandes tendências da agricultura de precisão dos próximos anos, isso se falava há 10 anos atrás, né, 8, 10 anos atrás, que nós íamos sair de mapas planimétricos, bidimensionais, para mapas em terceira dimensão, como esse, que a gente pudesse integrar, né, relevo, precipitações, outras coisas. Isso não aconteceu, né? A maior parte do software hoje, infelizmente, ainda não estão preparados para isso. E vocês vão ver que na minha abordagem aqui mais agronômica, né, isso tem uma implicação muito grande em uma série de coisas que a gente podia estar tomando aí decisões, né? Bom, mas a primeira grande questão, e que eu vejo que há um espaço, a primeira pergunta, se alguém está pensando em fazer, vamos dizer assim, Santi, a agricultura de precisão ainda vai crescer no Brasil? Eu não tenho dúvida, né? Porque nós falamos aí, talvez, em 10, não sei se 15% ainda da agricultura brasileira com monitoramento da principal ferramenta que tem, que se chama mapeamento de fertilidade.
e fora o resto de oportunidades, outras oportunidades que nós temos. Então, ainda há um grande, assim, vamos dizer, uma boa parcela da agricultura brasileira trabalhando numa escuridão ainda em se tratando de dados. Ah, Santi, mas lá se adota alguma ferramenta de tecnologia, se usa GPS nas máquinas, se usa gestão no escritório. Ok, mas a gente tem que entender que muito do que se traduz em produtividade não é tecnologia embarcada em máquinas, e sim naquilo que eu tenho dentro do meu solo, dentro do meu sistema. Né? Bom, pessoal, assim, uma das coisas que vão perguntando, não tem problema, tá? Mas uma das coisas que eu vejo que clareia um pouco o uso da agricultura de precisão com olhar agronômico é nós entendermos a interação dos atributos, né? Eu vejo assim que no aspecto, pensando em solo, né, que é o nosso bem maior, eu vejo que a parte química, a agricultura de precisão deu uma contribuição gigantesca. Né? Há um espaço ainda muito incipiente no aspecto físico, né, e muito, muito por se fazer no aspecto biológico. Né? Então, eu vou tentar organizar para ficar mais didático dentro dessa ótica. Por que eu estou falando isso? Né? Logo que saiu os primeiros trabalhos, as primeiros equipamentos que vieram para o Brasil, de taxa variada de semente, né? Como eu tinha a minha formação na produção vegetal, eu disse, bom, eu vou começar a trabalhar com taxa variada de semente. Então, uma das primeiras coisas que a gente procurou fazer foi, fiz um trabalho junto com o pessoal do melhoramento da Bayer, né, por isso que está o logo deles aqui, nós pegamos e implantamos em ensaio de VCU, né, separei lá 3 lavouras, criei ambientes de alta e de baixa produtividade, baseado em mapas de colheita, e foi a máquina lá, né, de precisão, né, plantar as parcelas dentro do ambiente de alta e do ambiente de baixa. Nós fizemos em 3 lavouras. Então, isso foi uma dissertação de um orientado meu. Né? E uma das coisas que chamou a atenção, nós queríamos ver se tinha possibilidade de nós trabalhar. O que era mais importante, a taxa variada de semente ou a definição da cultivar? E outra coisa, se era possível trabalhar com multicultivares dentro da lavoura. Né? E uma coisa que chamou a atenção, né, foi que vários materiais tiveram uma grande variação de produtividade em função do ambiente. Né? Vamos pegar ali a ativa, né? Ela produziu 20 sacos de diferença, né, e quando ela estava no ambiente de alto comparado com o ambiente de baixo. Aquela última cultivar que está ali, a TEC 143, ela é um TEC porque ela não está no mercado ainda. E ela produziu 111, nós teríamos ganhado o SESB naquele momento, né? 111 na zona de alta e 70 na zona de baixo, 41 sacos. E então, bom, saiu a dissertação, depois eu orientei outra dissertação com taxa variada, realmente se confirmou que a cultivar era mais importante que a variação de população em soja. Mas o que chamou mais atenção dentro desse trabalho aqui? Que a qualidade imposta na minha lavoura, né, o que eu fazia do ponto de vista agronômico, tinha um impacto muito maior que tudo aquilo que a agricultura de precisão estava entregando. Então, quando a gente botou, né, eu comecei a filtrar as coisas, olha, fiz taxa variada de calcário, quanto refletiu em produtividade? 2 sacos. Fiz taxa variada de fósforo, de potássio, corrigimos boro, fizemos outras intervenções. Baixo, menos de 10% de incremento de produtividade. E eu estava perdendo muita produtividade, 20, 30, 40 sacos por hectare, em função de qualidade do meu solo.
Então, de lá para cá, eu mudei um pouco a minha forma de enxergar a pesquisa, né? E, então, foi esse o momento aí que eu parei, né, com o meu grupo de pesquisa, né, e comecei a fazer algumas perguntas básicas, né? Olha, nós temos focado aqui em produzir vários artigos aí de grade amostral para fertilidade, grade amostral para compactação, né? Trabalhamos aí com componentes principais, tentando explicar a produtividade, né? Digo, bom, e nós temos errando aí em coisas mais agronômicas, né? Então, uma das coisas que a gente acabou mudando, né, foi, inclusive, eu saí, né, não deixei de respeitar, não deixei de pesquisar, mas eu saí da agricultura de precisão clássica, né? Então, tem a agricultura tradicional, que é aquela lá que faz uma análise ou não faz nada, né? Tem a agricultura de precisão, que é aquela que está focada basicamente em cima da grade amostral, né? E eu comecei a usar, integrar variáveis, olhar como um sistema de produção e trabalhar com um enfoque de ambiente de produção. E para isso, pessoal, o que a gente fez? Pegou aí mais de 10 anos de pesquisa, mais de 100 mil análises que a gente tinha de produtividade, da parte física, da parte química, né? E conseguimos criar um algoritmo que, né, com imagens, inclusive, de plataformas digitais, permitiu que a gente criasse ambientes de forma robusta. Porque eu também, né, eu era muito crítico à forma que ambiente de produção ou zona de manejo vinha, eu trabalhei com isso no meu doutorado, vinha sendo abordado no Brasil, né? Porque aí o Lucas tem mais propriedade que eu para falar sobre isso, né? Domina mais o assunto, mas eu via uma tendência, e aí tinha uma briga muito forte, comercial mesmo, que o pessoal estava usando, pegava lá um mapa de colheita, botava uns pontos e ia coletar solo lá, ou coletava. Para quê? Para reduzir, simplesmente para reduzir a amostra, o número de amostra, para tornar mais barato para o produtor, mas não sem um rigor agronômico. Né? Eu vi algumas empresas pegando uma única imagem de satélite, né, sem saber se aquilo era verdade ou não verdade, e indo lá coletar informação. Isso aqui é melhor que a grade amostral, mas é mais barato e tal. E não entregava resultado. Então eu fui, como eu tinha pesquisado, tinha publicado já sobre esse assunto, eu demorei, digo, não, tem que ter alguma coisa muito maior, né? Então, eu comecei a fazer esse trabalho em 13 lavouras no estado, né, comparando a grade amostral com latossolos, né, comparando a grade amostral com esse algoritmo, melhorando esse algoritmo, né, e via que quando eu estava trabalhando numa agricultura de precisão mais clássica, né, praticamente as coisas estavam meio que resolvidas dentro da lavoura, não tinha muita entrega. E quando eu botava a planta como principal sensor dentro da minha lavoura, né, porque a minha reflexão, pessoal, sempre foi o seguinte, né, o que adianta eu tomar uma série de decisões dentro da minha lavoura se a planta não responde? Se a planta não enxerga, se ela não transforma aquilo em proteína, não transforma aquilo em grão ou fibra, né, ou massa, como a cana, né? Então, eu comecei a fazer uma agricultura de precisão reversa, né? Olha, vamos pegar lá o produto final, que é lucratividade, produtividade, e agora vamos abrir os fatores de produção. Porque os fatores de produção são mais de 50, né? E nós estávamos trabalhando numa agricultura de precisão que estava focada em 2 fatores de produção, que era a fertilidade. E vejam que isso começou a mostrar uns resultados interessantes. Que quando eu correlacionava mapas de fertilidade com produtividade, a minha correlação era quase nula. Quando eu correlacionava os ambientes de produção, né, com os nutrientes, quando eu tornava ele posicionado, vejam que aqui ainda era possível, né, mais de 1000 informações, ainda tinha respostas aí de 86% no fósforo,
Aqui só peguei 2 exemplos, né? E no potássio ainda, né, que era uma variável praticamente com um efeito nulo sobre a produtividade, ainda tinha um espaço aí de 30%, 35%. E quem é daqui da região mais sul, vai lembrar que muitos produtores me questionavam também, Santi, olha, eu fiz os mapas de fertilidade e a recomendação é 0 de potássio, e eu boto potássio e me responde, o que está acontecendo? Várias vezes eu me ensaiei, a Carol está aqui comigo, foi me orientar na graduação, várias vezes eu me ensaiei, será que eu tenho que trabalhar com curvas de resposta de fertilidade? Digo, mas eu não é meu papel hoje parar minha pesquisa na agricultura de precisão para fazer curva de resposta. Então começamos a fazer um caminho reverso, né? E aí, né, algumas coisas começaram a chamar atenção quando a gente começou a definir esses ambientes, né, que a gente chama hoje de índice de gestão ambiental, né? Começou a aparecer variáveis como o teor de matéria orgânica, que é um dos principais indicadores químicos e também aparece como indicador biológico, como algo que realmente estava influenciando a produtividade. E aí comecei a pesquisar um pouco, né, trabalhos, depois eu vou mostrar um dado aqui do colega De Biasi, lá da Embrapa Soja, que começou a mostrar essa tendência também para o cerrado, né, e aí eu me voltei muito vamos começar a pensar rotação, vamos começar a pensar outras coisas dentro da agricultura de precisão, porque a gente está deixando de lado, né, e aí isso está influenciando nas plantas, está influenciando lá nas taxa variada, né, a gente pode enterrar uma tecnologia como taxa variada de semente, que é fantástica, é fabulosa, mas nós não estamos sabendo posicionar essa tecnologia dentro do campo. E claro, pessoal, né, que algumas coisas assim eu tive que trazer para vocês, como essa aqui, né? Então ainda tem coisas assim que é de chorar, né? Eu agora fui de carro para Goiás a semana retrasada, né? Então cruzei por Santa Catarina, pelo Paraná, um pedaço de Minas até entrar em Goiás. Eu gosto de viajar de carro porque a gente enxerga um monte de coisas boas e problemas, né? Então, isso aqui é uma taxa variada acontecendo, né, que está fora de qualquer padrão de qualidade, né? Então, assim, eu sempre digo que o básico bem feito é importantíssimo, né? Isso aqui não precisa nem tá falando em agricultura de precisão. Não adianta ter feito todo o investimento, né, em taxa, em consultoria especializada, em mapas, né, de qualidade, enfim, nada, né, se o cara não tem o mínimo de bom senso de cuidar a aplicação, né. E eu vi no estado de São Paulo, não conseguia, eu estava na rodovia, não conseguia parar para tirar uma foto, mas vi uma aplicação de calcário acontecendo essa semana, exatamente, a semana passada, exatamente como essa aqui. Então as coisas estão acontecendo no campo. Tá? Bom, outro indicador químico que a gente nunca, assim, parou para, e eu já vou mostrar o impacto na agricultura de precisão, é a própria ciclagem de nutrientes, pessoal. Né? Então, assim, eu não acredito numa agricultura de precisão em 3 meses por ano, ou seja, aquela lá que vou plantar soja em outubro, então em setembro eu começo a fazer mapeamento da fertilidade, eu vou fazer correção de calcário, vou fazer correção de fósforo, de potássio, vou fazer uma intervenção e espero o resultado lá dali 100, 120 dias. Né? Porque o resultado de uma alta produtividade, está aí os campeões do SESB mostrando isso. Tá? É o efeito da interação de vários anos de tomar a decisão bem feita. Né? Então, só para mostrar para vocês essa influência aqui, mas o que ciclagem de nutrientes tem a ver com agricultura de precisão? Então, isso aqui é um TCC, um trabalho de final de curso que eu orientei, né? Fizemos um trabalho bem simples aqui. Fomos numa lavoura que ia ser plantado soja, que tinha aveia, e aplicamos uma grade e coletamos massa dentro dessa lavoura. Né? Vejam ali, assinalado, que tinha lugares que produziu 3 toneladas de aveia, de palha, e lugares com 9 toneladas. Uma variabilidade que chegou a ter 5 toneladas de diferença em
em massa, simplesmente massa, palha. Pegamos esse material, levamos para o laboratório, secamos, moemos, fizemos ciclagem de nutrientes, né? Então, lá onde tinha 3 toneladas de palha, tinha 71 quilos de K2O, não é cloreto, K2O. Aonde tinha 9 toneladas, tinha 170 quilos. Pessoal, vamos se colocar no lugar da planta. Se eu fosse uma planta, será que a planta não enxerga, entre aspas, essa variação daquilo que eu tenho dentro do meu solo? Essa variação de 100 kg de potássio, que dá quase 200 kg de cloreto, né? Dá 200 kg de cloreto aí, de diferença entre uma parte e outra da área. Então, quando a gente começou a olhar isso, a gente começou a se perguntar, bom, primeiro que as taxas variadas têm que ser construídas dentro de... Tem que compensar a ciclagem de nutrientes. Segundo, que eu vou ter que fazer alguma coisa na minha lavoura para minimizar essa variabilidade de massa, porque vocês aqui né, vão concordar comigo, né, que quando eu tenho uma variação de massa, eu vou afetar não só esse elemento que está na tela aqui de vocês, eu vou afetar a temperatura do solo, eu vou afetar a questão de disponibilidade de água, eu vou afetar a atividade biológica, eu vou afetar a infiltração de água, eu vou afetar a parte física, enfim. Né? E ao longo do tempo, eu acabo construindo uma variabilidade, né, que somente com o olhar da parte química eu não consigo resolver. Então, por isso que não é que eu digo que, eu até brinco aí com algum prestador de serviço, olha, se vocês ficarem focando só na parte química, vocês estão com os dias contados. Eles ficam bravos comigo. Eu digo, por quê? Por quê, senhor? Não, porque nós vamos ter que... Essa é uma planta de cobertura que está antecedendo a cultura principal e eu tenho variação nela. E eu não consigo resolver essa variação que ela gerou em todos os fatores de produção lá atuando do jeito que nós estamos atuando. E eu vou mostrar isso para vocês com o tempo. Tá tudo certo com o meu áudio aí? Tudo certo. Então, vamos em frente. Bom, isso aqui que eu mostrei para vocês tem uma implicação, isso é do Favarin lá da Exalc, né? A primeira coisa que nós temos que pensar, pessoal, que os solos brasileiros, né, os latossolos, que são os principais solos que nós temos, né, no Brasil, que são 45%, né, se fala até em 47%, dos solos da agricultura brasileira praticada em cima desses solos, eles têm uma estrutura fraca. Então, isso que eu mostrei na forma de mapa para vocês, acaba refletindo exatamente dentro dessa macroestrutura. E aí uma coisa que chama a atenção, que a gente tem que pensar o seguinte, né? E vocês vão entender aonde que eu quero chegar com essa discussão. Bom, primeira coisa assim, quando eu comecei a trabalhar com uma pesquisa reversa, né, eu digo, bom, o que precisa para ter alta produtividade de soja, para ter alta produtividade de milho? O que a planta da soja gostaria, se ela pudesse falar, ela ia me dizer, Santi, eu quero isso, isso e isso, né? Bom, e aí uma coisa que chama a atenção, milho ia me dizer o seguinte, tá ali pelo dados lá de 85 ainda, olha, eu quero 300 litros de água para cada quilo de massa seca que eu vou produzir. Cara, 300 litros de água para cada quilo de massa seca é muita água aí, né? Eu quero 200 sacos de milho por hectare, né? Milho safra, né? Eu quero 150 sacos de milho safrinha, eu quero 300, né? Tem produtores aqui produzindo 300 sacos de milho safra irrigado, né? Quanta água precisa? Soja, 500 litros. Bom, aí eu vou lá para o solo para ver se tem. Os nossos solos, na condição natural, ele consegue armazenar, né, numa fatia aí, né, de 100 centímetros, de 100 por 100 por 100, né, num bloco de solo aí, ele consegue armazenar água no máximo para 10, 15 dias. Então, pessoal, assim, dos insumos que a gente fala, olha, nós estamos praticando uma agricultura de precisão pensando na química, ok. Mas eu preciso água para que a química funcione.
Se o meu solo não tem capacidade natural para armazenar isso, como é que eu posso agir? O que eu tenho que fazer para que isso aconteça lá na lavoura? Uma delas é diminuir a evapotranspiração. Como é que eu diminuo? Palha. Ah, mas então eu vou voltar aqui. Né? Como é que é a evapotranspiração onde eu tenho 3 toneladas de palha, onde eu tenho 9 toneladas de palha? Completamente diferente. Né? Bom, e então comecei a fazer alguns cálculos. Olha aqui, ó, quilos produzido por milímetro precipitado. E aí, né, a gente começou a olhar o seguinte. Isso aqui, os mapas, não necessariamente eles conseguem revelar para nós. Então, eu peguei lá uma área com os dados de mapa de colheita, né, a média daquela área produziu 67 sacos em 2016 e 2017, e choveu 641 milímetros durante a safra da soja, né, durante a semeadura e a colheita. Então, a conversão foi 6 kg por milímetro precipitado. Produzi 6 kg de soja por milímetro precipitado. No outro ano, safra 17, 18, eu colhi só 49. Teve um veranico, choveu 342 milímetros, caiu para metade. Agora, só que eu pegando os meus quilos produzidos por milímetro precipitado, foi para 8,6. E aí, no outro ano, voltei a produzir 73 sacos e choveu 405 milímetros. E aí, a minha conversão, quilos produzidos por milímetro precipitado, foi para 10,9%. Então, isso começou a me abrir um pouco a cabeça, pessoal. Olha, né, o que está fazendo com que essa lavoura tem a eficiência em converter grãos, né, por unidade de água que eu tenho na lavoura, aumentou 71%. E a minha produtividade aumentou 8%. O que está por trás disso? Né? E aí a gente começou a não ter dúvida da importância, né, de olhar também para a densidade do solo, né, olhar para a penetrometria, né, porque hoje os penetrômetros, pessoal, né, são muito eficientes em diagnosticar camada compactada. Eu tive a oportunidade de trabalhar com o primeiro protótipo desenvolvido aí, de penetrômetro aí pela Falco. É o primeiro protótipo. Antes deles botar no mercado, eles me mandaram para mim testar e a gente começou a trabalhar. É um equipamento fantástico. Só que ele é muito bom, né, em diagnosticar camada. Por exemplo, esse aqui é um trabalho que eu fiz, até nem publiquei isso aqui, era mais para minha curiosidade. Eu trabalhei com grade amostral, né, para mim ver como é que era o comportamento. Independente de 120 cravada lá na lavoura, ou 6, eu achei a camada compactada. Agora, o que é importante para a planta produzir? Só a camada compactada ou saber aonde está o problema? Aonde está o problema. Então, uma coisa que vinha acontecendo no Brasil, né, vem acontecendo no Brasil, e aí eu vou desafiar vocês aqui, né, tenho desafiado todos os produtores. Santi, mas então, assim, saindo da agricultura de precisão mais clássica, da fertilidade, se a gente fazer um mapeamento de compactação não ajuda? Ajuda. Mas tem produtor me dizendo que a área está 100% compactada. Pessoal, eu nunca encontrei uma área 100% compactada no Brasil. Se vocês acharem uma área acima de 20 hectares 100% compactada, eu quero ir ver. Tá? Bom, mas o problema também existe. Então, aqui é um pivô que uma parte dele, em torno de 40%, o problema estava puxando para trás. A gente avançou um pouquinho, isso aqui é um estudo, né, de um projeto Junto Cabaia, em 7 lavouras, mais de 3.000 análises aí de penetrometria com produtividade, sempre com a planta como referência. Nós chegamos a encontrar lavouras aí perdendo, isso aqui é milho safra, perdendo 80 sacos de milho por hectare por conta de compactação. Bom, quando eu coloco lá, aqui está uma das razões, pessoal, que eu pego o meu mapa de produtividade de milho e correlaciono com variáveis de fertilidade. Às vezes não explica. É outras coisas que começam a explicar. Então, aqui uma delas. Né? Vou pegar esse outro exemplo aqui. Usei mapas de colheita, né, através, inclusive, de plataforma digital. Esse aqui é abrindo aqui, esse aqui é o FieldView, né? Mapas de colheita através do FieldView, né? E nunca, uma coisa importante, pessoal, nunca negligencie a experiência do produtor.
Antes de eu fazer qualquer mapa aqui, o produtor já me dizia, Santi, tem uma parte aqui da lavoura, essa que aparece em vermelho aí, eu estou produzindo pouco. Eu sei que é sequeiro, dizendo, mas é a borda do pivô, mas eu estou produzindo pouco. E quando a gente cruza os mapas de colheita, vejam aí que a gente tira a prova do crime. Agora, o que é fantástico na agricultura de precisão e que eu vejo aí a grande oportunidade agronômica que nós temos, de elucidar as coisas. Né? E ele me dizia assim, ó, olha, eu vou escarificar aquilo ali porque o meu problema aqui é compactação. Eu disse, bom, se o senhor vai escarificar, então espere eu avaliar aí para ver se é realmente compactação. E aí, quando a gente monitorou, e aqui para o sul, né, e para o Cerrado não é tão diferente, não, porque eu tenho uma boa experiência também no Cerrado, geralmente as camadas compactadas estão lá entre os 15 e 20 centímetros, né, que é o pé de arado, o pé de grade. Né? Não tinha compactação. Quando a gente vai para a parte de fertilidade, ele tinha um problema seríssimo em subsuperfície. Né? O que estava acontecendo? Ele tinha um trabalho de agricultura de precisão, a empresa fazia coleta 0 a 10, não aparecia problema nenhum de fertilidade, então ele achava que era problema físico. O achar, pessoal, né? Aqui nós estamos num ambiente de pós-graduação. Em tempos de tecnologia, como nós estamos vivendo, por isso que eu mostrei aquela foto lá da carta e do WhatsApp. Nós não temos mais o direito de achar. Tá? Eu tenho que ter certeza absoluta. E uma informação isolada não nos dá credibilidade para tomar decisão. Então, olha aqui, estava fazendo agricultura de precisão? Estava fazendo numa camada 0 a 10, que estava tudo construído a fertilidade, não era mais problema. Ele ia escarificar, ia lavrar a lavoura dele, ia imobilizar mais fósforo, ele ia desestruturar esse solo, ia gerar um problema irreversível, pessoal. Isso tem acontecido de norte a sul no Brasil. Então, eu estou chamando a atenção de vocês. Antes de ter certeza, não façam nada. Tá? Bom, outra variável, pessoal, assim que, né, com aqueles dados lá do Favarin, que eu quero chamar a atenção, né, a agricultura de precisão, para funcionar, na verdade, a agricultura, para funcionar, ela depende de água. Está aqui mais uma prova. Isso aqui é fruto da minha tese de doutorado também, né? Num ano que o Rio Grande do Sul fechou média, na época se produzia 4,5 milhões de hectares. Hoje nós estamos com 6,7 milhões de hectares, né? Produziu 17 sacos por hectare, nós tivemos lugares dentro da lavoura produzindo 70. Tá? Então vejam assim que aonde eu tenho mais qualidade no meu solo, eu tenho maior produtividade. E aí dentro dos indicadores físicos, né, tá aqui, eu tenho o grande desafio é eu achar o meio termo, porque eu não posso ter um solo totalmente compactado, como esse do meio, e eu não posso ter um solo totalmente solto. Por quê? Quando eu tenho um solo muito compactado, né, e aí, por isso que o penetrômetro é um indicador do comportamento da raiz. Ainda a planta é o melhor sensor. Né? Quando eu tenho um solo muito compactado, vai faltar ar. Quando eu tenho um solo muito solto, vai faltar água. E isso é uma coisa que a gente tem explorado muito pouco na agricultura de precisão. Santi, outras variáveis. Eu estou, assim, pessoal, só para vocês entenderem, eu estou montando um quebra-cabeça para depois nós tomar as decisões agronômicas. Tá certo? Ok? Bom, eu só peguei aqui porque quando a gente fala, né, então, aí, recentemente nós perdemos aí os pioneiros do plantio direto no Brasil, o Brasil se vangloria, exporta a tecnologia de plantio direto, vem muita gente de fora ver o nosso plantio direto. Segundo a nossa Federação Brasileira, temos mais de 36 milhões de hectares em plantio direto, né? Tenho visto aí até o pessoal mostrando minhoca como sendo o grande bioindicador, né? Países aí como a Austrália tem museus dedicados à minhoca. Bom, vamos trazer para o Brasil. Eu tive essa curiosidade e fiz, eu acho que o primeiro mapa de minhoca do Brasil, acho que foi a minha turma aqui que fez. Né?
A gente não conseguiu publicar esses dados, esse menino aí foi meu orientado em mestrado, né, ele teve um problema aí de uma depressão profunda, né, ele estava na Boate Kiss lá, aquela da tragédia de Santa Maria lá, perdeu todos os amigos. Então, agora a gente está conseguindo reverter essa situação aí e publicar essas informações. Mas uma coisa que chamava a atenção, assim, o pessoal dizia, olha, né, nós não podemos olhar só a química, nós temos que olhar a física e a biologia. Bom, mas então vamos ver se isso, usando técnicas da agricultura de precisão, isso tem fundamento. Tá? Peguei uma área aí que tinha baixa produtividade, histórico de baixa produtividade. Única coisa que nós fizemos, bom, nós já temos um monte de informação aí das taxas variadas de fósforo, da parte química. Única coisa que vão variar dentro dessa lavoura, dessa área, é planta, de cobertura. Né? E depois nós vamos botar soja em cima dessa lavoura. E aí nós abrimos, eu não sei se a Carol aí ajudou, acho que sim, foi no teu tempo, abrimos 100 trincheiras aqui. Né? Meus orientados aí queriam me matar. 100 trincheiras. Né? Então, 100 pontos amostrais aqui. Tá? 10 pontos por faixa. E quantificamos o número de minhocas que, na verdade, fizemos todo o levantamento da fauna do solo. Mas quantificamos o número de minhocas que tinha ali dentro. O que chamou a atenção? 3 meses que eu deixei o solo descoberto, o pousio, 3 meses, as minhocas saíram dali. Tá? Opa! Eu tinha aprendido lá na agronomia, tempo que eu fiz na agronomia, lá fiz biologia do solo, fiz microbiologia, depois no meu doutorado eu fiz microbiologia de novo, eu fiz biologia do solo, eu tinha aprendido que nós perturbava a parte biológica, mas demorava 5, 6 anos para perturbar. Era o que estava na literatura. Agora me aparece, eu fiz um mapa aqui de minhoca, 3 meses que não tinha comida para ela, não tinha cobertura, que tinha um solo mais seco, que não tinha, né, umidade, que tinha uma radiação solar maior, elas saíram dali? Saíram. Plantamos a soja, pessoal, e olha ali onde não tinha minhoca. 63 sacos de soja por hectare. Aonde elas estavam mais concentradas, que nós tínhamos mais rotação, produzimos 20% a mais. Então, o que eu quero mostrar com essa informação? Eu mudei a minha forma de fazer agricultura de precisão. Porque eu comecei a pensar o seguinte, puxa, eu estou fazendo uma agricultura de precisão antecedendo a soja, antecedendo o milho, antecedendo o algodão, antecedendo a cana é um pouco mais cultura, né, perene, né, de 5, 6 anos aí, não só, mas eu estou trabalhando com culturas aí que tem um ciclo de 100, 150 dias, e eu estou fazendo agricultura de precisão em 100, 150 dias. E o restante do meu ano eu não faço nada. E se eu não faço nada, eu perturbo a biologia do solo, e isso acaba incidindo sobre a física e a química, e acaba puxando o meu tapete em termos de produtividade. Eu confesso, pessoal, que fiquei um pouco espantado, porque eu nunca tinha conseguido incremento de produtividade fazendo uma ação na lavoura e conseguido um incremento de produtividade. Então, eu liguei as coisas, né? Olha, se essa perturbação no solo que eu tenho me gera uma variabilidade que implica no verão, nas culturas principais, se as minhas cultivares têm genética para alta produtividade, mas eu posiciono ela na lavoura em lugares que não tem qualidade, ela não consegue expressar a genética, alguma coisa nós vamos ter que fazer. E aí eu me voltei, então, né, para começar a compreender um pouco mais matéria orgânica, e compreender um pouco a atividade enzimática, compreender um pouco mais a saúde do solo. Acontece, pessoal, que nas lavouras, o que as análises de solo nos entregam, seja na agricultura convencional, na agricultura de precisão, é a matéria orgânica protegida. Quando eu coleto solo e mando lá para o laboratório, eu mando, né, ele me dá o teor de matéria orgânica do solo, e eu tenho a matéria orgânica protegida. Eu não tenho quantificado quanta biomassa vegetal viva eu tenho,
eu não tenho quantificado quanto resíduo vegetal de raiz exudatos eu tenho, e não tenho também a minha matéria orgânica não protegida, que é a biomassa microbiana, que ela pode chegar em 5% no meu solo. Agora, se vocês olharem, eu tentei simplificar aqui nesse slide, né, o que esses outros 3 compartimentos da matéria orgânica fazem na minha lavoura, elas são responsáveis aí por reciclagem de nutrientes, tá? E basicamente aí por fazer as coisas funcionarem, como, por exemplo, matéria orgânica não protegida, que é a biologia do solo, que era isso que eu estava discutindo com vocês aqui, ela incide exatamente sobre na capacidade de troca de cátions dentro do meu solo. Ela que incide nível de ordem no meu solo. Ela que vai dizer se a minha lavoura vai chegar em alta produtividade ou vai chegar em baixa produtividade. E aí, né, se vocês pegarem nos últimos 10 anos os concursos de produtividade do SESI, vocês vão ver lá que os ganhadores sempre têm mais matéria orgânica em profundidade. Que os ganhadores têm mais cálcio em profundidade. E há 2, 3 anos atrás saiu uma febre no Brasil de todo mundo querendo fazer perfil de solo. Pessoal, o perfil de solo não se faz só com química. Não se faz do dia para a noite. Tá? Junto com o colega Basso, aqui a gente conduziu um trabalho, o Basso trabalhou no Grupo SLC por anos, né? Grupo SLC Agrícola, e nós ficamos 6 anos pesquisando construir perfil de solo só com a parte química, com fósforo, com gesso e com calcário, lavrando, escarificando e plantio direto. 6 safras, 4 de soja e 2 de milho. Não vimos resultado nenhum. Então, uma das coisas para construir perfil, para ter esse resultado, é com planta. E aí, claro, uma das coisas que a gente... Como é que eu capto essa parte aqui? Que tecnologia eu uso da agricultura, né, para quantificar a biomassa vegetal, essa atividade microbiana? Então, uma delas é a atividade enzimática. Né? Bom, dentro, assim, da atividade enzimática, são centenas de enzimas que atuam dentro do solo, né? Então, eu venho trabalhando, vou socializar com vocês um pouquinho dessa experiência, com algumas enzimas, né, como a aril-sulfatase, que é do ciclo do enxofre, e a beta-glicosidade, que é do ciclo do carbono. Olha aqui quando a gente começou a associar enzimas com massa. Nós começamos a ver aí uma correlação interessante, né? Algumas enzimas dizendo para mim que quando eu tenho baixa produção de massa, eu estou queimando o meu carbono do solo e eu posso até ter alta produtividade, como vocês vão ver agora. Mas a minha lavoura não é sustentável. Né? Então, o que acontece? É aquelas lavouras que a gente vinha trabalhando com agricultura de precisão, e um ano nós chegava lá em 90 sacos de soja por hectare, e no outro caía para 40. Aquela lavoura lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Né? Então, olha aqui, ó, né? Essa aqui é quando a gente começou a associar algumas enzimas com, né, atividade enzimática com produtividade, a gente começou a ver que a biologia, realmente, a biologia do solo, a microbiologia tinha uma influência muito grande. E nós estávamos, né, hoje nós não fazemos mapa microbiológico. Pelo menos eu não conheço ninguém fazendo mapa microbiológico. Né? Agora, nós estamos aí eu estou aguardando os primeiros dados vindo do laboratório, nós vamos ter nos próximos 15 dias o primeiro mapa de enzima do Brasil, eu acredito, do Brasil. Estou focado muito nisso, porque, né, vocês vejam aí que, em função do comportamento da vida do solo, eu tenho uma expressão maior ou menor em produtividade. E aí a gente começou a associar com sistemas. Né? Aqui está o nome comercial, né? Mas são sistemas que eu tenho uma maior atividade enzimática, né? Consórcios de cultura. Né? Lá, quando eu tenho, por exemplo, alguns consórcios me levam a ter uma atividade maior e outras uma atividade menor. Alguns consórcios me levam a eu ter uma injeção de carbono maior no solo e outros menor injeção de carbono dentro do meu solo. Isso vai ter um reflexo aqui para frente, pessoal. Tá? Bom,
Vamos abrir um pouquinho a coisa. Não estou inventando a roda, mas olha aqui, ó. Como é que eu chego em alto sequestro de carbono e indireto? Então, porque está me mostrando que é uma variável importante. Essa semana, inclusive, botaram num grupo que eu estou aí do Cerrado, uma empresa de AP botou que eles estavam encontrando ótimas correlações da matéria orgânica com produtividade. Eu digo, ufa, felizmente. Né? Então, uma das grandes oportunidades que nós temos de ter mais carbono dentro da lavoura e, consequentemente, mais vida, porque eu não vou fazer taxa variada de carbono na minha lavoura, pessoal. Eu tenho que minimizar a variação de palha, né? A não ser que eu faça injeção de dejetos, né? Doses variadas de dejetos. Né? Uma é com manejo e outra é conservação. Agora, uma das coisas importantes é a balança. Né? Como é que eu tenho uma maior adição dentro da minha lavoura? Primeiro, que eu tenho que ter muito resíduo. Segundo, que não é só quantidade, é qualidade. É que nem nós ir num restaurante. Né? Se eu vou num restaurante e só tem feijoada, bom, se eu gosto de feijoada, eu como. Mas se eu vou todo dia no restaurante e só tem feijoada, eu não vou mais. Né? É o que aconteceu com as minhocas. Né? Ficaram lá, não tinha comida, eu vou para onde tem, né, uma diversidade. Né? Então, isso é importante. E aí, pessoal, tem uma coisa que a gente tem que começar a associar com as técnicas da agricultura de precisão. Tá? Bom, então tinha muita gente que estava fazendo taxa variada, tinha muita gente que estava fazendo, né, um bom trabalho com a agricultura de precisão, e daqui a pouco ela não começa a entregar mais resultado e vem alguém e diz assim, não, a tua lavoura agora, do ponto de vista de fertilidade, está resolvido os problemas, o teu problema é físico. Tá, mas e como é que eu faço? Não, o senhor vai ter que mexer toda a lavoura. Aí 20, 30 anos de plantio direto vão por água abaixo. Quando eu mexo o meu solo, ou não preciso nem escarificar, eu tenho uma velocidade muito rápida de semeadura. Eu já vou mostrar um dado sobre isso. Tá? Eu tenho uma velocidade muito rápida de semeadura, que acontece ali uma perturbação dos 10, 15 centímetros, né? Eu gero uma força aerodinâmica que a gente não percebe, mas que faz com que há uma turbulência dentro do meu solo. É a mesma coisa que eu abrir a janela da minha casa, eu estou confortável, eu abri as janelas, eu estou concentrado aqui dando aula para vocês e vem alguém, abre todas as janelas aqui do meu escritório e entra uma ventania e eu perco a concentração. Eu deixo de cumprir a minha função. Isso acontece no meu solo, pessoal. E isso acontece num tempo muito rápido e mata toda a bicharada. Tá? Então, eu estou trazendo essa visão aqui de sustentabilidade também para vocês, porque está todo mundo preocupado em fazer perfil de solo com o olhar da química. Agora, como é que eu crio um perfil sustentável? Com raízes, pessoal. Porque a parte superior da planta, 80% do que eu gero de palha, por isso que aí os amigos que são do Cerrado brasileiro, no Cerrado não é fácil produzir palha. Porque 80% da minha palha volta para a atmosfera na forma de CO2. E só 20% fica no meu solo. Agora, ter raízes, né? Raízes são 100% mais eficientes que a parte aérea da planta em armazenar carbono. Então, até preparando nessa discussão com vocês aqui, né, que carbono vai ser uma moeda interessante, né, vai ser algo assim revolucionário nos próximos anos, né, mas quem quer já preparar a sua lavoura para vender crédito de carbono no futuro, vai ter que pensar em plantas com sistemas radiculares mais pujantes. Né? E aí tem, né, aqui para o sul tem várias plantas, para o Cerrado tem outras, né? E eu quero trazer só essa informação aqui. Opa, olha essa informação, até postei no meu Instagram e no Facebook essa semana, que a doutora Henrique de Biasi, lá da Embrapa, ele fez um trabalho lá em Lucas do Rio Verde. Olha que simples esse trabalho e que impacto. Né? Um solo com 1,8 de matéria orgânica, é um solo arenoso, né?
quer dizer, não tão arenoso, tinha 46% de argila, é mais argiloso do que o outro. 1,8 de matéria orgânica e não tinha palha, produziu 32 sacos. 1,8 de matéria orgânica e começaram a botar palha, 8 toneladas de palha, 7,9. Pessoal, entregou 22 sacos de soja. Ah, mas é caro, é difícil de fazer palha. É, mas nós vamos ter que achar um jeito de fazer isso. Tá? Aqui para o sul, sim, tu tem razão. Nós temos mais. Aqui eu digo assim, ó, que do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, não tem desculpa de não fazer uma boa rotação. Por quê? Porque tem mais de 100 espécies. Eu tenho um horto aqui de plantas de cobertura e forrageira, tem mais de 100 espécies disponíveis. Agora, para o Cerrado, nós temos aí mais de 10 braquiária, mais de 10 pânico, mais de 10 crotalária, né? Nós temos aí milheto, nós temos vários sorgos que se adaptam, enfim, dá umas 30, 40 espécies também. Só que nós vamos ter que achar uma forma de encaixar dentro do sistema de produção. Olha ali o solo, tenho 3,5 de matéria orgânica e não tenho palha, 44. 3,5 de matéria orgânica e palha, 34 sacos. Pessoal, a agricultura de precisão nunca entregou isso aqui para nós. Tá? Ela não entrega o que a qualidade do solo entrega. Então, o que... Ah, mas Santi, então a agricultura de precisão não é importante? Não, para aí. Ela é uma ferramenta extraordinária para nos ajudar a diagnosticar. Mas é como os médicos atuam. O exame te cura? Não. Eu vou lá no médico, fiz uns exames de rotina, me pediram 18 exames uns 15 dias atrás. Agora, o exame é a agricultura de precisão. Agora, o tratamento é a tomar a decisão agronômica. E fazer o tratamento é o que o produtor tem que fazer. Então, se a agricultura de precisão levantar os dados, o médico não interpretar corretamente, que é o agrônomo não interpretar corretamente, e o produtor não fazer o tratamento, não cura. Então, essa é a grande relação que nós temos dentro da agricultura de precisão. E talvez faltou um pouco essa discussão lá atrás na agricultura de precisão. Olha esse dado aqui, uma dissertação de mestrado que eu orientei. No mestrado profissional em agricultura de precisão. Um aluno meu que trabalha no grupo ACO, os clientes dele estavam se queixando que as máquinas estavam distribuindo mal a palha. Colhia lá, né, essa aqui é uma foto da lavoura experimental dele, da lavoura de trigo, né, mas pode levar para o cerrado, distribui mal a palha do trigo, da soja, distribui mal a palha do milho, né, do feijão calpi, da pipoca, e aí vai. Então, o que nós fizemos? Ele foi lá, colheu o trigo e medimos a variação na distribuição de palha dentro da lavoura. Ok. O produtor veio e plantou a soja em cima dessa lavoura. E tá aí a foto. Tem lugares que caiu a máquina, né, concentrou a palha, caiu 6 toneladas de palha e lugares que caiu 2 toneladas de palha. O produtor plantou a soja. Pessoal, foi mais chocante que aquele mapa das minhocas. Tá? Porque simplesmente eu cruzei colhendo e distribuí mal a palha. E aonde tinha mais palha, deu 7 sacos a mais de soja por hectare do que aonde tinha menos palha. Olha a microvariabilidade que eu causei dentro dessa lavoura, né? Criei um eletrocardiograma. Isso aqui, uma grade amostral não consegue resolver para nós. Porque o amostrador de solo, né, o sujeito que vai lá em cima de um quadriciclo, geralmente um rapaz aí de 18, 20 anos, preocupado em olhar o WhatsApp, se a namorada mandou recado, não mandou, enlouquecido para chegar ao final de semana, ele quer fazer a coleta na área, ele não vai cuidar, olha, aqui tem mais palha, menos palha. Isso aqui vai influenciar lá no laboratório, vai influenciar no meu mapa de fertilidade, vai influenciar na minha ciclagem de nutrientes, isso aqui vai influenciar na biologia do solo, vai influenciar na física do solo, vai me afetar a produtividade. E a planta está me dizendo, olha, Santi, onde vocês aí colheram com uma máquina, com sensor, com um monitor de colheita, com tecnologia de ponta, mas ela me entregou mal a palha. E eu não quero isso para mim.
Então vejam que isso aqui é agronomia básica, né? Então, e aí anos, safras e safras eu fazendo isso na minha lavoura. O que eu gero? Né? Outro problema, né? Isso aqui é um trabalho, né, mais clássico, né? Então aqui é um problema. Então não adianta eu produzir palha e ter velocidade excessiva, porque eu vou perder toda essa contribuição. Olha aqui, esse aqui é um trabalho num veranico, né? Então, olha aqui, ó, sistemas mais complexos me entregou 16 sacos. Será que a agricultura de precisão me entrega? Agora, pense em fazer, resolver todos os problemas com o uso da agricultura de precisão e ter mais ainda uma boa rotação. Claro que isso aqui é para a região sul do Brasil, tá? Agora, vamos pegar o dado Brasil, pessoal. Olha aqui, ó, isso aqui é para o sul, mas vamos pegar o Brasil, que é essa a tua pergunta. Tá? A área total de verão, isso aqui eu peguei, está um pouco desatualizado, 18, 19, não peguei da última safra, né? Mas nós temos mais de 60 milhões aí de hectares no total no verão. Olha o que nós temos de cobertura quando sai a soja, sai o milho safrinha. Olha o que nós temos, é insignificante. Então nós temos aí, pessoal, 3, 4 meses do ano, no Brasil inteiro, que a gente não faz nada. E nós temos, já falando, não vou me deter aqui por causa do tempo, uma série de opções. O desafio é nós achar qual é a melhor, né, para a minha lavoura. A planta, ela me mostra, olha aqui, ó, né, eu tinha na última safra, né, um milho em cima, né, de uma cobertura e sem cobertura. 4 sacos de diferença, mas olha a planta, né? Querem um sensor melhor que esse? Né? Agora, olha aqui, ó. Vamos pensar o seguinte, como que eu posso ir agindo até criar qualidade no meu solo? Então, isso aqui é um exemplo, né, do que a gente vem trabalhando, né, por ambiente de produção, né, tem conseguido um salto qualitativo muito grande, né? Essa área da esquerda de vocês, ela tinha uma variação de qualidade do solo e a gente não fez nada, né, para resolver. Quer dizer, começamos a atuar do ponto de vista de rotação, né, de mais carbono, mas não fizemos nada. Na outra área aqui, a gente já começou a trabalhar aí com ajuste de população, né, na soja com taxa variada de semente, né, e vejam que eu tenho uma lavoura mais equilibrada. Então, é possível, sim, pessoal, né, eu trabalhar com técnicas, né, melhorar a minha qualidade do meu solo e combinar com técnicas da agricultura de precisão. Isso aqui é um outro exemplo aqui de uma lavoura de milho, né, que eu tenho, eu continuo tendo variação de qualidade do solo, como eu vinha mostrando para vocês. O que nós fizemos? Trabalhamos com taxa variada de semente, né? O ambiente com maior qualidade, com mais planta, né? Me entregou uma produtividade maior, né? Um ambiente com menor qualidade, nós trabalhamos com uma população menor, me entregou menor produtividade, mas olha o padrão da lavoura, eu consegui dar uma uniformizada na minha lavoura e eu consegui ajustar custo. Então, é possível, né, eu trabalhar a qualidade do solo e combinando técnicas da agricultura de precisão. Né? O ano passado nós ganhamos o SESB, esse ano nós produzimos 114 sacos e não ganhamos o SESB. Eu não fiquei triste com isso. Quando nós ganhamos o SESB do ano passado, eu não fiquei feliz que, né, numa área aí que a gente produziu 112 sacos irrigados, ganhamos uma oportunidade irrigada Brasil. Eu fiquei feliz que nos 55 hectares nós produzimos 102 sacos. E esse ano eu não ganhei o SESB, mas eu fiquei faceiro que na área que o ano passado eu fechei em média 55 sacos, 55 hectares, 102 sacos, esse ano a gente fechou média 104 sacos. Ainda a gente conseguiu aumentar a produtividade. Com essas tecnologias. Milho é um pouquinho diferente, pessoal. Tem que cuidar milho. Isso aqui é uma dissertação que eu orientei. Tá? Milho tem uma resposta muito forte do híbrido. Tá? Então, assim, mais importante que a soja, né? Que se dizia assim, milho não tem que cuidar muito híbrido. A taxa variada de semente em milho é mais importante que... quer dizer, ela tem uma alta resposta. Tem uma alta resposta, mas o híbrido que tu está usando impacta. Isso aqui é uma dissertação, vejam aí que teve híbridos que nós tivemos ganhos de 8 sacos, né, com a taxa variada de semente,
e híbridos que chegou a ter, né, uma produtividade de 57 sacos maior. Né? Então tem que cuidar isso aí. Tá? Se caminhando para o final, pessoal, o que eu quero deixar claro, isso aqui é uma foto no Cerrado Brasileiro que eu tirei, né? O que mostra aqui? Primeiro, né, é uma estrada separando duas lavouras. Uma com risco de fogo, o pessoal fazendo acervo aí, né, e colheu milho e safrinha e não tem nada. Na outra, colheu milho e safrinha e tem braquiária. Tá? O que tem de diferença entre a lavoura da direita e a lavoura da esquerda? Capital intelectual. Tá? Efetividade, eficiência, organização. Tá? Então, qual a lavoura que possivelmente vai produzir mais a médio e longo prazo? A da esquerda. Tá? Então, assim, é possível, né, nós evoluirmos a agricultura de precisão, né, numa questão aí de, se é para fazer uma grade mal feita, né, então não faça agricultura de precisão. Tá? Você vai trabalhar por ambiente de produção, tem que ter consistência. Né? Eu vi que o Lucas esse dia postou aí, empilhamento de camadas, existem técnicas, né? Eu não vou ter tempo aqui para ficar falando sobre isso. Mas, quando a gente cria ambientes de produção bem feito, a gente consegue ter altas respostas. Vejam aqui no primeiro gráfico acima, né, onde está em verde, aí, 13,1 de matéria orgânica, e aonde está em vermelho, 2 de matéria orgânica. 1 ponto de matéria orgânica. O que isso acaba refletindo no final? 100 milímetros a mais de água no solo. 100 milímetros de água, 1 ponto de matéria orgânica dá 100 milímetros de água a mais. Né? Claro que eu tenho mais produtividade onde tem mais água. Né? Agora, criar um ambiente, pessoal, é a possibilidade de eu não atuar só na fertilidade. Né? Criar ambientes, né? Então, isso aqui é um pouco do que a gente vem fazendo também dentro da empresa que a gente construiu, só para socializar com vocês, é a possibilidade de eu acertar cultivar, de acertar a população, de posse daquela minha população cuidar a época de semeadura e criar qual é o melhor manejo. Ou seja, né? Olha onde a agricultura de precisão digital pode nos levar. Né? Então, eu defino no meu talhão qual é a cultivar que eu vou usar, baseado em dados, qual é a população que eu vou, melhor população para aquela cultivar, a melhor época, o melhor manejo e ajusto o meu manejo. Se antes isso dá resultado, olha aqui só para mostrar para vocês. Essa propriedade aqui, né, cada barrinha é um talhão. Ela estava fechando 56 sacos de média de produtividade. O que nós fizemos nessa propriedade? Baseado em informações, em qualidade do solo, eu disse, olha, o senhor está, essa cultivar é mais adequada para esse talhão, plantar nessa época é mais adequada para esse talhão, a população mais adequada para esse talhão é essa, e o melhor programa de manejo fitossanitário é esse para esse talhão. Então, só organizando as coisas dentro da propriedade, ele saiu de 56 para 61 na primeira safra. Essas outras duas fazendas aqui, ó, uma outra média de 1.250 hectares, a gente conseguiu aumentar 34% com empilhamento de estratégias da agricultura de precisão. Saiu de 52 para 70 sacos. Média de 1.250 hectares. Na outra, uma área mais nova, né, a produtividade estava em 48 e nós conseguimos aumentar 28%. Então, vejam que é possível, sim, ganhar dinheiro, mas nós temos que ter decisões bem assertivas. Continuo insistindo com vocês que o carbono é importante. Né? Essa área aqui, vejam que tem uma parte com 70 toneladas de carbono e a outra com 49. 21 toneladas de carbono de diferença. Né? Então, eu não tenho dúvida que isso vai influenciar. Olha aqui nessa lavoura, né? Peguei duas lavouras. Uma que vem fazendo sempre o básico, o Paraná faz muito isso. Tá? Trigo, soja, trigo, milho. Agora soja, milho, safrinha, quando muito consegue encaixar um trigo. Essa lavoura aí tinha, comparado com uma outra que o produtor começou a fazer algumas coisas diferentes, 8 toneladas, quase 9 toneladas de carbono a mais por hectare. Pensando que, junto com a agricultura de precisão,
Aí veio a agricultura digital, e agora veio sustentabilidade. Está se falando muito em vender crédito de carbono. Qual é a lavoura que vai ter mais produtividade? Qual é a lavoura que vai ter mais sucesso na agricultura de precisão? Qual é a lavoura que vai ter mais carbono para vender? Então, pessoal, é urgente fazer algumas coisas diferentes. Tá? Essa questão de pacto global, aí nós se envolvemos, é muito sério essa questão global, tem muitos princípios, né? Assim, tem que ter muito cuidado. Se vocês me perguntar, Santi, qual as próximas tendências da agricultura? Não sei. Não sei o limite da agricultura de precisão e digital. Depois que eu vi essa aí, esses dias aí, na rede social, que os chineses lá projetaram com drone um QR Code aí no céu, e os caras baixaram um aplicativo aí, um jogo aí, disso eu não duvido de mais nada. Agora eu continuo insistindo nesse slide aqui, né? Que a agricultura de precisão, agricultura digital, na minha visão, só dá certo se eu começar a entender que o solo não é apenas um suporte, mas ele é um ente vivo. Claro que nessa foto que vocês estão olhando aí, né, tirando o cara, que não é tão bonito, mas o que é mais atrativo nessa foto aqui, pessoal? O que eu estou segurando na mão ou o que está voando na minha cabeça? Está segurando na mão, né? A palha. Mas o solo, pessoal, ele é visto como um recurso implícito. Ou seja, esses anos todos, né, eu vejo assim que nós achamos mais bonito uma arara, uma cachoeira, um drone, um sensor, do que o meu solo. Então é difícil falar em qualidade do solo, né? Olha, o senhor tem que fazer rotação de cultura. Mas eu faço mapeamento de fertilidade, o mapa é mais bonito que fazer uma rotação. O mapa é mais bonito do que a biologia do solo. E nós vamos ter que mudar essa cultura. Né? A maior parte da biodiversidade não está lá na Amazônia, não está em agroecossistema, em cima do solo. Está dentro do solo, pessoal. Isso está comprovado cientificamente. Agora, por que tem lavouras que têm já 30 anos, 40 anos, o ano que vem agora faz 50 anos de plantio direto no Brasil. 30 anos de plantio direto, faz 15 da agricultura de precisão e está estagnado em 60, 70 sacos. Por causa do imediatismo. Né? Então nós vamos ter que romper isso. Eu tenho uma teoria, né, e uma visão de que saúde do solo e a capacidade desse solo em sequestrar carbono vai ser a quinta grande revolução na agricultura. Né? Os meus dados, não só meus dados, mas tudo está convergindo para que a gente está se tornando mais eficiente, tá conseguindo ser mais produtivo, né? Que quando a saúde do solo está bem, eu tenho alta produtividade. E se eu tenho alta produtividade, eu sou altamente eficiente, eu ganho mais dinheiro e eu consigo me dar bem nos negócios. Então, parece assim que se é para prever alguma coisa nos próximos anos, né, não vai ser só o digital que vai revolucionar as coisas, mas exatamente assim, né, um solo mais saudável. Né? Tá? Só quero deixar, Lucas, aqui, toda segunda-feira eu posto alguma coisa lá nas minhas redes sociais, né, lá, que é um quadro Ciência Responde, a gente transforma um artigo complexo em soluções mais palpáveis. Esse aqui foi uma publicação que a gente, né, fez aí de estratégica para entender um pouco mais a variabilidade espacial. Toda sexta-feira eu tenho um quadro aí mais de curiosidade, né, de Você Sabia? Tá? Então, podem acompanhar, sugerir, criticar, né? E eu fico por aí